Todos bem? Hoje vamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, item 6. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parece golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram os infelizes a impossibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Lembrando que tudo isso na época de Kardec eram tido como as doenças mentais de origem congênita, né? Pessoas que já nascem com esses problemas. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, estes seres, tão desgraçados quanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenridade e só conhecem da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável de sua sorte, após a permanência de alguns instantes na Terra. Então aqui vem o primeiro questionamento de que qualquer doutrina, filosofia que não explique esta relação estaria incorrendo numa possível ou provável injustiça divina, que não reconhece essas situações como sendo causas de existências anteriores. Então, se a vida inicia quando eu nasço nessa existência apenas, todas essas situações congênitas que acontecem no nascimento ou reveses que não dependeram da nossa existência seria uma injustiça. Agora, se eu considerar toda a existência do espírito, com certeza existiram causas em existências anteriores. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, por exemplo, de uma criança que desencarna em tenridade por causa de doenças e só tem sofrimento, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal, ou seja, elas não fizeram nada para merecer aquilo nessa existência e não tem nada que justifique tamanho sofrimento, sendo que elas tiveram uma existência muito curta. Entretanto, em virtude do axioma de que todo o efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, dentro do Espiritismo, nós entendemos que todo o efeito, tudo que nos acontece, teve uma causa. E se Deus é justo, essa causa também deve de ser justa, principalmente para aquele que reencarna, que sofre as consequências. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, né, ela começou primeiro do que o que está acontecendo, e desde que não se encontra na vida atual, é porque essa causa está numa vida precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é porque fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus.
O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece merecida tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. É uma explicação a respeito das questões que não podemos explicar a justificativa nessa existência. Muito provavelmente, como todo efeito tem uma causa, essa origem está numa existência precedente e que nada fica fora dessa justiça divina. Não gosto da palavra punição, mas é uma autopunição quando nós entendemos que erramos e que o nosso erro tem uma consequência. Muito bem, até o nosso próximo estudo.